para as pessoas que você está evangelizando, para as pessoas que estão indo nas nossas células, para as pessoas que estão aceitando Jesus Cristo, para a gente conduzir essas pessoas da maneira correta, mostrando para elas qual que é a verdade bíblica sobre alguém que recebeu de verdade o Evangelho, não apenas de boca para fora. Então, quando essa verdade do Evangelho, ela penetra na vida de alguém, queridos, e essa pessoa tem genuíno arrependimento e genuína fé, acontece esse milagre do novo nascimento. E eu quero que vocês abram comigo João 3, que nós vamos ver Jesus falando com Nicodemos a respeito disso. João 3, versículo 1. Está dizendo assim: havia um fariseu era alguém muito, mas muito religioso, que cumpria cabalmente a lei. A lei está representada pelos 5 livros da Bíblia. Quer saber qual é a lei? Vai nos 5 primeiros livros da Bíblia que você vai ver, essa é a lei de Deus. O fariseu era aquela pessoa que obedecia tudo. Então era alguém que se achava muito por causa da sua grande religiosidade, a sua grande obediência, a sua grande atitude. Então chegou um fariseu chamado Nicodemos, e ele era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Jesus já foi direto ao assunto. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Veja, Espírito com letra maiúscula. É o Espírito de Deus. Jesus continua dizendo no versículo 6: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Que coisa linda! Jesus estava retirando toda a forma de religiosidade externa. Jesus estava falando para aquela pessoa que estava querendo agradar a Deus, querendo fazer tudo certinho, mas não tinha de verdade o Espírito de Deus dentro do coração dela. E hoje a humanidade, a maioria está assim. A maioria crê em Deus, alguns acreditam em Deus de uma maneira, em Deus de outra maneira, mas se Jesus estivesse no mundo e falando para qualquer pessoa, ele estaria dizendo: não adianta fazer nada que a sua religião manda. Doutrinas de homens não vai poder fazer nada por você. Jesus está querendo dizer justamente isso. É como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos assim: Nicodemos, tu não podes unir-te à minha companhia como se te unisses a uma organização, a uma igreja, a uma denominação, a uma religião. Pertencer à minha companhia não depende da qualidade da sua vida. Minha causa não é outra senão aquela do reino de Deus. E tu não podes entrar nesse reino sem experimentar uma transformação espiritual. Então tem muita gente e a humanidade toda procurando por Deus, mas elas não encontram Deus, encontram filosofias, encontram ideias, encontram regras morais, que momentaneamente fazem bem, mas parece que algo dentro dela não acontece, o vazio continua. O que é isso? A pessoa acha que é aquela religião que está ruim, aquela filosofia que está ruim, então ela procura outra.
E procura outra, procura outra, procura outra, até que tem uma conversa com Jesus, e Jesus fala com ela, nada que você está fazendo adianta, a não ser se você não nascer de novo. Que você não nasce de novo, nada vai adiantar. Então, não é porque alguém sinceramente faz uma oração de confissão, ela se torna salva, nem nascido de novo. Não, sinceramente você crê? Creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Você crê que você é pecador? Creio. Você quer entregar sua vida para Jesus? Quero. Você vai andar conforme Jesus te falou? Não sei. É mais ou menos isso. Em Filipenses 2:12, está dizendo algo que nos ajuda muito. Filipenses 2:12. Está dizendo assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, isso o apóstolo Paulo enviando uma carta à igreja de Filipos, porém, muito mais agora na minha ausência. Veja o que ele diz: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Então, irmãos, a pessoa confessar o nome de Jesus é o primeiro passo. Se ela não entender o que envolve a salvação e o perdão dos pecados, e por que nós precisamos ser perdoados, para termos intimidade com Deus e comunhão com Deus, ela não vai colocar nada em ação. E quando a gente não coloca em ação a bênção, a graça que nós recebemos a graça de Deus em vão. É isso que o apóstolo Paulo diz: não receba a graça, o favor de Deus em vão. Coloque isso em prática. Mas a religião diz: não, você só precisa estar aqui, ali, fazer aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Você não precisa tanto assim de transformação. Se você fizer só isso, isso, aquilo outro, está tudo bem. Uma das maiores religiões do mundo, ela diz que se você fizer atos apenas exteriores, em se ajoelhar, em fazer isso 3 vezes, em jejuar uma vez por ano a respeito daquela coisa e tudo mais, está tudo bem, está tudo ótimo. E muitas vezes nós que professamos a fé evangélica, ou seja, a fé do evangelho, muitas vezes nos enganamos achando que apenas o exterior é o que importa, apenas o estar domingo à noite, o estar na célula, o ser discipulado, isso adianta. Não, isso é muito bom, temos que fazer, mas tem que existir novo nascimento, transformação, e isso a Bíblia dá o nome de regeneração, que é essa nova vida. E para falar de regeneração, nós precisamos de gastar muito e muito tempo. Então eu quero rapidamente passar algo para vocês. Essa regeneração significa essa nova vida. A nova vida que Deus dá. Então, a regeneração não é uma reforma do que você já tinha. Não, pastor, mas eu recebi bons princípios, boa educação do meu pai, da minha mãe, tudo mais. Não, mas eu vim de uma família muito estruturada e tudo mais. Eu acho que algumas coisas podem ser relevadas. Claro, com certeza que pode ser relevado. Mas se você não tiver uma transformação e desejar apenas reformar algumas coisas, não vai dar certo. Tem que trocar tudo. Isso é uma obra da parte de Deus. Regeneração, ou seja, uma nova vida, não é uma transformação externa. Tem gente que acha que é crente porque colocou uma camisa dizendo Jesus vive. E tem gente que acha que é crente porque vem na igreja domingo à noite. Como eu disse para vocês, se vocês forem na marcha para Jesus, vai com um bloquinho e pergunta o que é o evangelho para você. O evangelho é uma bênção. O evangelho é maravilhoso. Aquelas pessoas, talvez, muitos ali estão só na euforia. Tantos crentes, irmãos,
que frequentadores de igreja estão muito na euforia. Mas Jesus não quer euforia. Jesus quer que a gente entenda o Evangelho, se renda e seja regenerado, receba uma nova vida. Regeneração não tem nada a ver com ritualismos. Não, eu tenho que sentar na cadeira assim, quando a pastora lê e falar, eu tenho que levantar a mão, e eu tenho que trazer o dízimo, e eu tenho que sentar, ouvir minha palavra, e tal. Então, se eu fizer tudo isso direitinho, está tudo certo. Não, não, não. Regeneração não tem nada a ver com rituais, não tem nada a ver em cumprir tradições. Sabe o que a Bíblia cita a respeito de regeneração? O que é essa nova vida? Vários nomes. Ela dá o nome de nascimento. Eu nasci de novo. Como que eu nasci de novo, tendo 10 anos de idade? 15, 20, 40, 50 anos de idade? 70? É um nascimento espiritual. O nascimento refere-se ao ato da graça criadora, que faz do crente um filho de Deus. Isso é coisa maravilhosa. Outro nome é purificação. A alma foi lavada completamente das impurezas da vida de antes, recebendo uma novidade de vida. Abra comigo a sua Bíblia em Tito, capítulo 3, versículo 5. Isso é muito importante que a gente entenda. Muito importante. Mesmo que você já tenha nascido de novo. Tito, depois de Timóteo. 3:5 está dizendo assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados. Veja bem, a salvação, o lugar no céu, o perdão dos pecados não é por nenhum ato de bondade que eu faço. E aí ele vai falando, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E esse capítulo 3 é lindo de Tito, anota para você ler depois. Outra palavra a respeito de regeneração é vivificação. É uma vida concedida por Deus, mediante Jesus Cristo, pela operação do Espírito Santo. Outra palavra é criação, aonde existe uma transformação radical como resultado prático da natureza humana. Uma transformação radical no caráter, nos desejos e nos propósitos de uma pessoa. Por isso que a gente fala, você converteu? Alguns falam, não, só estou indo na igreja. Está sendo sincero, não converteu, só está indo na igreja. Ótimo. Agora, você converteu? Converti. O que é isso? Eu antes queria prostituição. Eu antes adulterava. Agora não vou fazer isso mais. Porque algo em mim mudou, e eu nem sei, mas algo em mim mudou. E agora eu quero ser fiel à minha esposa. Eu não quero mais saber de prostituição, adultério. Antes eu roubava. Mas parece que algo dentro de mim está falando, não roube mais. Mude de vida. Ou seja, uma mudança de desejo, de propósito. Vai para lá. Ah, agora você só quer saber de estar na igreja. Igreja, igreja, igreja. Não é que a pessoa só está querendo saber de estar na igreja. É porque algo dentro dela mudou. Em vez de ficar no bar bebendo até 8 horas da noite e voltar para casa bêbado, aquela pessoa vai falar assim, não, eu quero estar congregado com os meus irmãos na fé. Algo muda. Então, é uma nova criação. Resumindo, o nascer de novo, irmãos, é uma comunicação divina de uma nova vida à alma do homem. Por isso que a pessoa tem que nascer de novo. Sabe por que as pessoas desviam? Claro, vou explicar isso depois. Mas muitos desviam, não é porque desvia, é porque nunca converteu. Nunca nasceu de novo. A pessoa é adepta do Evangelho. Ela é simpatizante do Evangelho. Você gosta do culto? Gosto, o pessoal lá é bacana, é animado, o pessoal lá me abraça de uma maneira que eu nunca fui abraçado. Ai, quando a pastora Leile canta, o pessoal do louvor canta, eu até choro.
E por isso que eu gosto de ir lá. Tá, mas o que mais? Não é só por causa disso. Não nasceu de novo. Ela gosta da nossa reunião. Isso é bacana demais. Que bênção. Continue vindo. Mas toda pessoa que quer a vida de Deus precisa entender que tem que nascer de novo. Que tem que nascer de novo. Tem que ter essa experiência de transformação. Então, a gente vê outras palavras que traduzem isso. Jesus fala, e Paulo fala, é uma nova vida, um novo coração. Lá no Velho Testamento, em Ezequiel, abre comigo. Lá em Ezequiel 36, olha como Deus é maravilhoso. Ezequiel, muitos anos antes de Jesus Cristo. Por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque o homem não pode acertar do jeito que a Bíblia acerta. Nostradamus acerta algumas coisas, a Bíblia acerta todas. A Bíblia é escrita por homens, não interessa. Homens não podem fazer isso. E eu até pergunto à pessoa, é claro que ela é escrita por homens, vocês queriam que ela fosse escrita pelo cachorro, pelo gato? É claro que é por homem. Para homem entender, é o homem que tem que escrever. Olha aí Ezequiel 36, 26. Olha o que Deus está falando através do profeta para o povo. Darei a vocês um coração novo. Olha que lindo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Agora volta um pouquinho, Ezequiel 11. Volta um pouquinho, Ezequiel 11, versículo 9. Não, não é essa não. Desculpa, amados. Eu errei aqui. Uma outra palavra para o novo nascimento é um homem novo. Efésios fala disso. 11, 19. Obrigado. Darei a eles um coração. Faltou um aqui. Obrigado. Ezequiel 11, 19. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Veja, irmãos, o profeta, sem saber de nada, como isso ia acontecer, como isso vai ocorrer, Jesus Cristo veio, pagou o preço, pagou pelos pecados, a humanidade que estava separada de Deus, com o coração de pedra, e se achega a Deus através do genuíno arrependimento e genuína fé, entrega o coração para Ele, Ele pega o coração de pedra e transforma em coração de carne. E coisa maravilhosa, é só Deus que pode fazer isso. Religião, pastor, ninguém pode fazer isso, é só Deus que pode fazer. Isso é maravilhoso demais. Isso é uma das bases do cristianismo. Uma das bases de uma doutrina mais preciosa que tem a ver com a salvação. E como nós estamos querendo ganhar muitas pessoas, e nós estamos crescendo muito, evangelizando muito, eu quero que vocês entendam verdades profundas e simples ao mesmo tempo, a respeito do evangelho, de como a pessoa tem que receber o evangelho, se essa pessoa recebeu de verdade ou não. Porque, queridos, a natureza tem que ser mudada. E é mais ou menos assim como se fosse uma figura. É um porco se transformando numa ovelha. Entendeu? O porco gosta de lama, de sujeira, come resto, e não se importa. É o ambiente dele. Agora, milagrosamente, Deus transforma um porco em ovelha, que só come em lugar limpo, que precisa de um pastor, que precisa ser conduzida. Então isso é muito maravilhoso. Segundo Pedro 1,4 diz que nós agora somos participantes de uma natureza divina. Que coisa linda! Somos participantes de uma natureza divina. Temos um pouco de Deus dentro de nós. Que dinheiro que compra isso? Se eu falo lá para o Bill Gates, eu tenho um pouco de Deus dentro de mim. Ele vai falar, eu tenho um pouco de dinheiro no meu bolso. Falar, não vale nada.
Eu posso me vangloriar de ter Deus dentro de mim, de conhecer a Deus. Eu me vanglorio nisso, irmãos, eu me glorio nisso, de ter ouvido o Evangelho e ter me rendido a Ele. Porque senão eu não estaria aqui. Eu não estaria indo para o céu. A transformação que Deus faz na vida de uma pessoa é maravilhosa. E essa vida de Deus, ela surge repentinamente, misteriosamente e desenvolve-se gradativamente. A pessoa aceitou o Evangelho hoje, ela nunca mais peca. Não, está errado. Vou ensinar para vocês um pouquinho mais para frente. É gradativo, por isso eu li com vocês, desenvolvei a vossa salvação, põe em prática a salvação de vocês, obedeçam, se submetam a Deus, à vontade de Deus, faça o que Ele deseja, procure agradar a Deus, morra para você mesmo. Oh, coisa maravilhosa, que coisa linda. Sem essa vida, irmãos, ninguém pode agradar a Deus. Sem essa vida, ninguém pode agradar a Deus, pois a nossa natureza precisa ser transformada antes da gente querer agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se não nascer do Espírito. Jesus falou, não entra no reino de Deus se não nascer de novo. Como é que você vai querer entrar no céu se você não nasceu de novo? Não, mas ele vai dar um jeitinho. Não, mas ele vai dar um jeito. Eu sou bom. Aí a gente leu, por obras de justiça que você faz, você quer o perdão de Deus? Não vai ter não, porque senão não precisa de Jesus. Jesus morreu justamente porque nós não poderíamos pagar. Nenhuma outra religião no mundo dá essa vida que vem do céu. Vida que vem do céu é só Jesus Cristo que pode dar. Por isso ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água da vida que mata a sua sede. Se você comer desse pão e beber dessa água, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. O que é isso? Isso é algo que acontece que homem natural nenhum pode fazer, nenhuma organização religiosa pode dar. Nada. Por isso, queridos, os frutos de alguém que nasceu de novo vão ser 3. 3 frutos. Nasceu de novo, tem que dar esses 3 frutos. Se não está dando esses 3 frutos, você precisa nascer de novo. Não existe condenação, existe salvação. Deus não quer condenar ninguém, Deus quer salvar. E a boa notícia para o pecador é essa, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque se Deus tivesse que nos tratar segundo os nossos pecados, Ele tinha que nos pegar e fazer assim. E foi exatamente isso que o meu e o seu pecado fez com Jesus. Jesus foi moído naquela cruz pelos meus e seus pecados, a minha e a sua mentira, o meu e o seu roubo, a minha e sua prostituição, o meu e o seu adultério. Adultério, pastor? Que isso? Ah, homem, você nunca olhou para a mulher com um olhar impuro, então? Santos do pau oco. Não, eu? Que isso? Diante da lei de Deus, todos nós somos pecadores. Vocês estão entendendo a boa notícia do Evangelho? Como nós devemos pregar o Evangelho para as pessoas? E as pessoas continuam dizendo, eu sou bom, eu vou para o céu porque eu sou bom, pela minha justiça. E aí eu estou te ensinando, igreja, a você pregar o Evangelho puro e simples e mostrar para a pessoa que fazer boas obras, ser um bom filho, ser um bom pai, ser uma boa esposa, não matar ninguém, não roubar, não fumar, não fazer isso, não fazer aquilo, e aquilo outro, é muito bom, tem que fazer. Mas para a salvação, não. Para a salvação, só um ato de justiça foi preciso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu naquela cruz. Que coisa maravilhosa. Eu fico tão alegre, irmãos, em falar isso para os irmãos. Tão alegre. Primeiro fruto. Antes disso, abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas 2:20. Porque você precisa entender um princípio
muito importante. Gálatas 2:20. A pessoa nascida de Deus, ela vai demonstrar esses frutos, porque já morreu para si mesmo. E agora não é ela quem vive, é Cristo que vive nela. É simples ou não é? Está fazendo sentido para você? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Se você está com dúvida, vem falar comigo depois do culto. Posso ficar aqui até 1h da manhã, 2 horas, explicando para você com todo amor, todo carinho, até você entender. Tá? Não saia com dúvidas. Gálatas 2:20 está dizendo isso aí, ó. O apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, ponto. Ponto. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Porque eu entendi que Ele me amou e se entregou por mim. É simples, esse é o segredo. Pessoa que entendeu o Evangelho, ela entendeu também que ela não pode viver mais. Que viver é esse, pastor? Porque eu estou vivo e aceitei Jesus. É a mudança dos desejos, irmãos, é a mudança do propósito, é a mudança da direção. Não é a sua vontade reinando, mas é a vontade de Deus. Entre a sua e a vontade de Deus, você vai escolher a de Deus. É isso. Você vai morrer para você mesmo. Então, o primeiro fruto que alguém que nasceu de novo é esse: o ódio que tem ao pecado e a vitória que alcança sobre o mundo. Primeiro fruto. O ódio que ele tem do pecado e pela vitória que ele alcança sobre o mundo. Abre comigo lá, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Esse é o primeiro fruto. A pessoa apresenta uma aversão ao pecado e ela começa a ter vitória sobre o mundo. Essa vitória é imediata? Não, ela é gradativa. 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, está vendo aí? Não pratica o pecado, mas porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Veja, a palavra pratica o pecado e está no pecado é bem diferente de um acidente. É bem diferente. Olha, não vigiei, não prestei atenção, caí, pequei. É bem diferente. Não pratica o pecado. Ela não está na prática do pecado. Esse é nascido de Deus. Então, entre esse primeiro fruto, eu quero destacar que essa pessoa não se contamina com o mundo, mas deseja viver para Deus. E lá em 1 João 2,15, não precisa abrir, está dizendo assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É muito simples. Você ama o mundo? Ótimo. Tudo bem. Você pode amar o mundo, mas o amor do Pai não vai estar em você. É simples. Não tem meio termo. O que é amar o mundo, pastor? Amar o mundo é desejar viver de acordo com o que o mundo te diz. O mundo fala para os jovens e os adolescentes: deixa de ser besta e vai transar, seu idiota. É isso que o mundo fala. Se você acha que não é isso que os seus filhos escutam, pais, vai ter uma conversa com os amigos na escola. Fica antenado. Talvez você ache que seu filho é um santo do pau oco e ele está passando a perna em você. O filho faz o que quiser, a hora que quiser. E não adianta o filho vir para a igreja e falar: não, eu sou crente. Não, você é filho de crente. Crente você não é. Não nasceu de novo. Por quê? Ele ama o pecado, ele vai dar ouvidos. Ah, não, acho que eu tenho que me divertir, né? Eu estou jovem, eu estou na flor da idade, eu tenho que gastar minha vida conhecendo meninas, garotos, eu preciso curtir essa vida. Ah, o Tomorrowland, por que eu não fui no Tomorrowland? Os pais não sabem o que é Tomorrowland, mas pergunta para o filho se ele sabe o que é Tomorrowland.
Ai, por que eu não fui? O jovem adolescente quer ir na visão do MDA, na conferência de Curitiba. Ele não quer ir no Tomorrowland. O Nascido de Novo. Tomorrowland é o maior evento de música eletrônica do mundo. Papai e mamãe abençoados. O jovem vai falar isso, entendeu? A sua amiga lá no trabalho vai falar, seu marido está te dando problema, larga ele, dá um chute na bunda dele. Sai fora com ele. Tem um monte de homem aí querendo você, o que você está fazendo com esse homem ainda? Mas aí você que nasceu de novo fala assim, olha, isso aí está completamente fora dos princípios que eu creio. Eu tenho que amar meu marido, tenho que me submeter a ele. Meu marido pode ter alguns problemas, ele é uma bênção, eu nunca jamais largarei ele. E assim também com o marido. Vocês estão entendendo? Os princípios do mundo já não mais ganham sobre aquela pessoa. Para com isso, ó. E da igreja? Para que esse negócio de igreja? Negócio de crente? Esse negócio aí está passado. Alguém que não é nascido de novo é levado por isso. E mesmo que essa pessoa tenha sido evangelizada, mesmo que essa pessoa recebeu Jesus, é aquela parábola da semente. Se a semente não cai em terra boa, se a gente não explica, não cuida, não forfa a terra do coração, não traz revelação, não fica falando, o que é o evangelho puro e simples, até que aquela pessoa entenda, aquelas sementes que nós estamos semeando, vai cair numa terra que o pássaro vai levar, o sol vai queimar, os espinhos vão sufocar, que é justamente isso. Outra pessoa, outra característica desse primeiro fruto, é que a pessoa vence as tentações. Ela pode não vencer todas, mas de praxe ela é vencer todas as tentações. Não vence todas as tentações porque não permanece da maneira que tem que permanecer. Mas se permanece, ela vence as tentações. Eu quero ler aqui Romanos 6, 13 e 14, está dizendo assim, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, ou seja, não estão debaixo de regra, não estão fazendo justiças com as próprias mãos, não estão querendo demonstrar que é bom aos olhos de Deus, porque é uma boa pessoa. Mas nós estamos debaixo da graça. Graça é um favor imerecido. Eu posso ser santo, porque a misericórdia de Deus desceu, a vida de Deus desceu. Eu sou abençoado por Deus, porque Deus, pela sua grande misericórdia, enviou Jesus Cristo e me salvou. Me tirou do mundo de trevas e agora me colocou no mundo da luz. Entende que não vive pela lei. Um religioso, alguém que não nasceu de novo, vai querer constantemente oferecer os seus membros, ou seja, todos os membros, ao pecado. E mesmo que a gente fala, não faça isso, olha, ofereça o seu corpo como instrumento de justiça para Deus, adore a Deus com o seu corpo, aquela pessoa não vai levar nada em conta, ou se ela levar aquilo, ela vai levar em consideração 1 minuto, 2, 5, 10, vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Ela constantemente é vencida pelas tentações. Outra característica desse primeiro fruto, que é o ódio que tem, a aversão ao pecado e a vitória que alcança sobre o mundo, é que essa pessoa que nasceu de novo, irmãos, não é mais escrava do pecado. E essa palavra, escravo do pecado, ela é muito forte. Porque ninguém se considera escravo do pecado. Porque as pessoas falam assim, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Escravos são vocês, habitolados, que fica aí, na igreja o tempo todo, fica falando de Jesus o tempo todo. E aí, aquela pessoa, se ela tem algum vício, ou fuma, ou bebe, ou tem algum vício de prostituição, ou tem alguma coisa, ou tem um vício de roubo, ou mente direto, você fala para ela, então tá, se você é dono de você mesmo, se você manda, se você é o bom, é o livre, então faz o seguinte, para de fumar 1 ano, tá bom? Agora, a partir de agora. Não é bem assim. Mas como não? Você não pode fazer tudo que você quer, a hora que você quer, quando você quer? Para de fumar agora.
Para de beber agora. Para de se prostituir agora. Para de roubar agora. Aquela pessoa cai em contradição na mesma hora. Não para. Ela é escrava do pecado. Mesmo que ela queira, ela não para. Ai, olha, eu quero Deus, eu quero Jesus, mas eu amo também o mundo. Ai, o mundo é tão bom, o que eu faço e tal? Você tem que escolher. Essa indecisão demonstra um perigo, provavelmente não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, está indo para o inferno. Está recebendo a condenação pelos pecados. Agora, Deus nos ama e quer nos salvar. Deus nos ama e quer nos dar uma nova vida. Deus não quer condenar ninguém. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu único filho. Que coisa maravilhosa. Nós não estamos debaixo de temor, de ódio, de opressão. Não estamos debaixo de um império onde Deus nos obriga. Não, Deus nos abraça, Deus nos chama, Deus nos ama, Deus dá primeiro, Deus oferece primeiro, Deus morre primeiro. E depois pede para a gente morrer, para a gente dar, para a gente vir. É Ele primeiro, depois a gente. Vocês estão entendendo? Que essa palavra penetre o seu coração, para você compreender de verdade qual que é a essência do Evangelho. Nós não queremos fazer adeptos da Reviver Florianópolis. Eu não quero ter essa igreja abarrotada de pessoas para falar na rádio que a minha igreja tem tantos membros. Não, eu não quero fazer isso não. Eu quero almas se chegando e almas sendo salvas, genuinamente salvas. E como não é só eu que prego o Evangelho, nós temos uma igreja inteira pregando o Evangelho e desenvolvendo o ministério da reconciliação, que essa igreja faça isso da maneira correta, entendendo e vendo os frutos que se dão ou não se dão. Para que a gente alinhe as pessoas, para que a gente entenda o que nós estamos fazendo, qual que é a missão da igreja, que é ganhar almas, quer cuidar bem delas. Como nós vamos fazer isso? Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos exigindo de alguém, simbolicamente, que tem um espírito de porco, simbolicamente, que tem esse espírito que gosta do pecado, ficamos insistindo em que ela seja santa e que ela obedeça a Deus, sendo que ela ainda tem o espírito de porco. Deus tem que transformar ela numa ovelha. Só a ovelha é que vai obedecer, que vai querer santidade. Só uma ovelha que vai desejar mais de Deus. Agora, Deus não condena ninguém. Deus fala, arrependa-se e creia de todo o coração, e se dobre, e se renda, e entregue todo o seu coração, e deixe as suas vontades, e agora viva para mim. Isso é coisa linda, irmãos. Segundo fruto. Primeiro fruto é pelo ódio. Usa essa palavra porque preciso usar. Pela aversão que a pessoa tem ao pecado. Por mais que ela pode saber que a prostituição é boa, mas ela não quer nem passar na frente de alguma coisa que vai levar ela à prostituição. Primeiro fruto é esse. Ódio ao pecado, aversão ao pecado e a vitória que essa pessoa alcança sobre o mundo. Segundo fruto é por obras de justiça. Olha, pastor, mas você falou que por obras de justiça ninguém é salvo. Com certeza. Essas obras de justiça é depois que a pessoa foi salva. Justiça é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Retidão. A sua justiça própria, a minha justiça própria, está dizendo para Deus, o seu jeito não, o meu jeito. Já viu que petulância a humanidade tem? De dizer que vai entrar no céu, se tiver céu, vai entrar, porque eu sou boa. Que petulância é essa?
ela está retirando a justiça de Deus e colocando a dela. É a mesma coisa da gente chegar lá para o juiz e falar assim: o Senhor não tem nenhuma autoridade, quem manda na minha vida é eu, por mais que eu roubei e matei, não vou para a cadeia. Você se levanta na frente do tribunal e fala isso para o juiz? Se isso é tão claro para nós, nos conceitos humanos, quanto mais deveria ser nos conceitos espirituais. Deus é um justo juiz. Pecado não vai entrar no céu. Por isso nós precisamos de perdão. Por isso nós precisamos de uma capa vermelha chamada sangue de Jesus sobre nós, cobrindo a nossa vida. Quando Jesus olha para nós, a primeira coisa que ele vê é o sangue de Jesus. Por isso Jesus é o Cordeiro Pascal. Por isso Jesus é a nossa Páscoa. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é linda. Clareia a nossa visão. Então essas obras de justiça, está querendo dizer, as obras que eu faço segundo a vontade de Deus. 1 João 2, 29. Não é gritando nem berrando. É bem quietinho, obedecendo a Deus. É a Valentina que está gritando? Né? Não, pensei que fosse. É aqui, coisa linda. Pode deixar gritar, não atrapalha. 1 João 2, 29. É muito gostosinho de ver isso, né? Está dizendo assim: se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que justiça é essa? Não é a justiça deu o troco errado, ô padeiro, você deu o troco errado aqui, ou tal. Isso não é justiça, isso é caráter. Quando você recebe um troco a mais e não devolve, falta de caráter. Mau caráter, ladrão, na verdade. Né? Não tem nada a ver. Não é essa justiça. Vou falar com o juiz Sérgio Moro, você vai ver. Vou levar lá para o advogado tal. Não tem nada a ver com essa justiça. Essa é a justiça da retidão de Deus. O caminho estreito que Deus fala. É nesse caminho, e a salvação é por esse caminho, e é um caminho só, e você não pode trilhar pelo caminho mais largo, mas pelo caminho mais fino, mais estreito. Então é do jeito de Deus, é na hora de Deus, é quando Deus quer, não é quando a gente quer. Isso é o fruto de alguém que nasceu de novo. Fazer justiça segundo a vontade de Deus. Pega a régua de Deus e coloca. Não é a sua régua, é a régua de Deus. E ele mede, está faltando, tem que completar. Mas não quero, mas tem. O nascido de novo fala assim: amém, Senhor, está faltando mesmo, me perdoa, olha, eu me arrependo, está aqui, tudo que é seu está aqui. Eu dou tudo a minha vida, está tudo aqui, E uma das características desse segundo fruto, uma das obras de justiça, é que a pessoa ama a Deus acima de todas as coisas e busca comunhão com Ele. Lá em 1 João 4,19, não precisa abrir, está dizendo assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Efésios 5,20 está dizendo assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ele lê lá que tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Nada é por mim, é por Ele. E ele ama Deus, e ele quer fazer o nome de Deus grande, e ele quer glorificar o nome de Deus. O casamento dele glorifica o nome de Deus. O noivado dele glorifica o nome de Deus. A escola e os estudos glorificam o nome de Deus. O trabalho dele glorifica o nome de Deus, porque ele ama Deus acima de todas as coisas. E não ama Deus apenas na mente, existe uma prática por trás disso. Porque quase todo brasileiro ama a Deus.
Se você perguntar se ama a Deus, amo. Se ama Jesus, mas é claro. Eu peço a Ele todo dia. Eu converso com Ele todo dia. Sou chegado com Ele. Mas você vai ver a prática dele. Deus não existe na vida dele. Ele não conhece os princípios. Ele não busca comunhão com Deus. Ele não busca. Por isso que a gente tem pregado aqui, TSD, tempo sozinho com Deus. O crente que é nascido de novo, ele tem uma prática de fé real, na realidade. Por isso o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Justamente por causa disso. Ele nasceu de novo, mas ele não colocou a salvação dele em prática. Começou a dar lugar para a carne, começou a não vigiar, começou a botar o zoião mais no dinheiro, mais na mulher do outro, começou a desviar o olhar dele da fé genuína em Jesus. Essa pessoa vai automaticamente se afastando, até que ela se desvia, e as trevas tomam conta do coração dela, porque ela quer fazer a própria justiça dela. Por isso temos falado, uma pessoa que busca comunhão com Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas, irmãos, isso é maravilhoso. E nós vamos incentivar que você ame a Deus e busque comunhão com Ele, porque isso é uma característica de obras de justiça que Ele deseja que a gente faça. Realidade de vida, realidade. Outra característica das obras de justiça agora, querendo fazer a vontade de Deus, é que a pessoa reconhece Jesus como Filho de Deus. Isso é óbvio. 1 João 5,1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Veja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, o Cristo é aquele que era enviado de Deus, o Cristo é o Messias, o único que poderia pagar pelos pecados, Ele é a salvação, Ele é o que desceu do céu. Jesus não é mais um profeta, Jesus não é mais um espírito aperfeiçoado, Jesus não é mais um grande homem que dividiu a história no meio. Jesus, para alguém que nasceu de novo, é o Senhor, e lida com Ele como se fosse o Senhor. Você ouve a palavra de Jesus falando, faça isso, faça aquilo, e aí você, não sei, Jesus, na verdade, nós podemos conversar. Você não obedece às palavras de Jesus, como você pode chamar Ele seu Senhor? Realidade, obras de justiça, obras que dá para ver. Realidade, obras que dá para ver. Cadê? Tiago fala, você é salvo? Você tem fé? Que bênção! Mostra para mim a sua fé, sem suas obras. Deixa eu ver. Como é que você pode fazer? Não, porque eu tenho fé, porque eu creio, porque eu sei, porque eu vou para o céu, porque eu, então me mostra. Só pela sua palavra não mostra nada para mim. E aí Tiago fala, eu vou te mostrar que tenho fé praticando obras, é as obras de justiça. Eu vou mostrar para você que sou alguém que nasceu de novo, alguém que é transformado, alguém que ama a Deus, praticando isso na minha realidade. Dentro de casa, com minha mulher, com meu marido, no meu trabalho, na rua, jogando bola, assistindo a televisão. Eu vou mostrar isso dentro da sala de aula, do ambiente de trabalho. Eu vou mostrar que eu amo a Deus. Alguém que não faz barganha com o nome de Deus e nem tem vergonha de falar que é crente. Não podemos ter vergonha. Eu amo a Deus e amo a Deus e pronto. Outra característica, e eu vou deixar o terceiro sinal para domingo que vem. Outra característica do fruto de alguém que nasceu de novo, dentro das obras de justiça. Estamos no segundo ponto. É que essa pessoa depende da palavra de Deus
e entende a palavra de Deus. Eu já vi várias pessoas que leram a Bíblia várias e várias vezes, ela falava comigo: pastor, eu não entendo a Bíblia. E aí a gente fala com muito amor e carinho: olha, você não entende a Bíblia porque a Bíblia é um livro espiritual. E só espirituais podem entender uma palavra que é espiritual. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Como que alguém que não tem o Espírito de Deus pode compreender a palavra? Não vai compreender apenas a história, como muitos jornalistas, muitos homens, filósofos, conhecem a história bíblica muito bem. Muitos homens conhecem a Bíblia, mas não tem revelação da Bíblia. Os olhos ainda estão tampados. 1 Pedro 2:2 está dizendo assim: desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele, olha que lindo, crescerdes para a salvação. Você acha que eu sou assim bonito? Você acha que eu sou assim charmoso? Você acha assim? Se minha mãe não tivesse cuidado de mim, eu não seria isso aqui. Se minha esposa não faz comidinha para mim, eu não posso ficar bonito desse jeito. Nós amamos bebês. Nós queremos bebês. Ai, que coisa linda. Mas não dá comida para o bebê, você vai ver o que vai acontecer. Sonhos vão se perder. A alegria vai acabar. A mãe dá mamar. Deus dá a palavra. E se a gente não está recebendo a palavra como alguém que deseja crescer, nós estamos tendo a atitude errada. Eu sempre estou querendo aprender, sempre estou querendo crescer. Se existe alguém que quer crescer nessa igreja, quer aprender mais, sou eu. E eu fico assim abismado como tem pessoas que falam: isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei. Não precisa vir no Tadel não, que isso aí eu já sei. Não precisa vir no culto de celebração não, que o pastor vai pregar a mesma coisa mesmo. Não, a célula eu vou de vez em quando, porque eu já sei. Pessoa que já sabe, não está sabendo como convém saber. É isso que o apóstolo Paulo diz. Nós precisamos ser como crianças. Eu quero estar no Tadel porque eu quero crescer, quero receber alimento como uma criança que precisa de leite. Eu quero estar no culto de celebração para receber a palavra, para me crescer. Porque mesmo que eu já saiba uma palavra que está sendo dita, eu quero crescer. Deus tem algo para falar comigo através da palavra. Eu não falto à célula, porque ali existe uma comunhão gostosa, e o meu coração é edificado com a experiência do outro irmão. Eu não posso faltar à célula. Eu quero ser discipulado, porque eu quero crescer. Eu quero colocar minha vida para que outra pessoa esteja me ajudando a crescer. Porque eu quero crescer. Porque eu quero crescer. Um dos grandes perigos do crente é não crescer. Muitos crentes anãos dentro da igreja de Jesus. Pessoas que têm 10, 20, 30 anos de crente, já ouviram a palavra de cabo a rabo, já sabem de muita coisa, estão tendo atitudes infantis, imaturas, não crescem, não se submetem, não avançam, casamento não funciona, educação de filho muito menos, vida espiritual morna. Essa pessoa está dentro do convívio da igreja, mas não nasceu de novo, perdeu. Ela deixou as obras de justiça que Deus quer que ela faça, e agora ela quer praticar as obras de justiça dela mesma. Ela virou um Nicodemos, um religioso. E Jesus fala: não, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, transformação completa. E eu quero que você abra
em 1 Coríntios, capítulo 2. Porque isso aqui é muito lindo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo vai dizendo assim: ele no versículo 9, ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E no versículo 10, ele diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Muitos acham, irmãos, que esse texto tem só a ver com o céu. Não, o céu é algo que eu nunca vi, é algo que eu nunca ouvi, é algo que eu nunca imaginei, não tem nada a ver somente com o céu. Em certo sentido, irmãos, tem até a ver um pouco com o céu, mas não tem nada a ver com o céu. Sabe o que tem a ver? Com a vida em abundância na prática, a vida que foi transformada, o conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo está dizendo: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Que maravilhoso! Que palavra abençoada! Deus tem nos dado gratuitamente coisas profundas, reais, que mudam a vida de qualquer pessoa. E Deus nos deu o Espírito para que a gente descubra essas coisas. E a caminhada cristã é para isso, descobrir algo novo da parte de Deus, uma revelação nova da parte de Deus. Eu leio a Bíblia, eu já li João 3,16 milhares de vezes, mas agora eu estou lendo de novo, algo em mim é revelado. Não é a sua inteligência, a sua sabedoria, é o Espírito de Deus que colocou uma luz ali dentro. Quando a pessoa, irmãos, ela nasce de novo, ela recebe essa palavra como uma criança, e ela vai desejar obedecer essa palavra, para crescer para a salvação, colocando aquilo que Deus deu para ela em prática. Como um bebezinho que você era, comeu, agora está grandão e forte, podendo realizar muitas obras, construindo muita coisa, edificando muita coisa. O crente é a mesma coisa, se ele não recebe a palavra como um puro leite genuíno, como uma criança, eu preciso crescer, eu quero crescer, Deus me dá não. Não pede para Deus botar maisena na mamadeira, pede não. E do mais caro ainda, para eu crescer mais forte, me dá Danoninho. Não, Danoninho não. Minha mãe me dava Scott. Minha mãe me dava Biotônico Fontoura. Porque ela queria me ver crescendo. Seu magrelo, come! Ai, eu tomei ovo de pata, eu tomei tudo que minha mãe me dava para engordar e não engorda. Ai, Jesus, é isso que Deus está falando conosco, irmãos. O nascido de novo não é aquele que senta na poltrona e fala, já sei. É aquele que vem para o culto e fala, quero aprender, Deus fala comigo. Eu sei que não tem nada a ver com o pastor Aguiar, com o pastor Kleber, não tem nada a ver com os pastores, não tem nada a ver com o líder, não tem nada a ver com o meu discipulador, tem a ver com o Senhor. Eu quero crescer. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Espírito de Deus me faz crescer. Nós vamos ter crentes fortes,
Mas só pode ser crente forte quem nasceu de novo. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou deixar o terceiro fruto para a semana que vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraça alguém que está do seu lado. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, como nós precisamos entender tantas coisas que o Senhor já tem nos dado gratuitamente. Abre, Senhor, os nossos olhos, como igreja, abre os nossos olhos, como família Reviver. Livra-nos de toda superficialidade. Livra-nos, Senhor, de tudo que está barrando o nosso crescimento. Eu sei, Jesus, que o Senhor nos ama. Eu sei, Pai, que o Senhor deseja ver teus filhos crescendo. É o anseio de todo pai, quanto mais o teu, ó papaizinho querido. Por isso nós aqui nessa noite clamamos, papai, papai. Nós queremos entender muito mais do que temos entendido. Nós queremos viver muito mais do que temos vivido. E que esses frutos venham aumentando no nosso coração, na nossa vida. Que esses frutos venham sendo reais a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E eu te peço, Espírito de Deus, se alguém está aqui nessa noite e não nasceu de novo, que o Senhor traga a convicção do Senhor. E que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, convencer essa pessoa das atitudes que ela diz que são boas diante do Senhor e não são. Que o teu Espírito possa convencer aqueles que estão aqui nessa noite, vivendo de maneira leviana, sem entender que vai haver um juízo. Espírito Santo, é o Senhor que convence cada coração aqui. E eu quero entregar cada coração aqui nas tuas mãos. Para que o teu Espírito Santo faça, através da palavra, através do Evangelho, através da pregação dessa palavra, que o teu Espírito Santo faça a obra que precisa fazer. Gera fruto, Senhor, dessa palavra. Mas antes, nos dá a convicção de que nascemos de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você não tem convicção que nasceu de novo, eu quero que você procure a pessoa que convidou você. Quero que você, através dela, entenda mais a respeito do novo nascimento, a respeito do Evangelho. E você, que por um acaso nasceu de novo, mas está tendo dificuldade de vencer o pecado, eu quero te dizer, Deus não te julga, não te condena. Deus quer ver o seu arrependimento. Porque se existe arrependimento genuíno e fé genuína, Deus perdoa, Deus salva, Deus levanta, e Deus não quer ver ninguém caído, mas levantado e andando firme para a vontade dEle, fazendo com que os propósitos dEle sejam vistos na sua vida. Amém, igreja? Essa é uma palavra para te orientar, uma palavra para trazer para você a orientação que você precisa, para aquilo que você precisa, porque Deus precisa de você para brilhar nessa cidade. Amém, queridos? Deus abençoe você.